Capítulo 3. O mal está à espreita. O inimigo é real e pode ser atingido fisicamente, como um caso de Covid-19. Mas na maioria das vezes o inimigo é sórdido, covarde e age como psicológico para nos atingir. Chega pela sua mente, sorrateiro para prejudicá-lo espiritualmente e convencê-lo de que a vida não vale a pena. Antes daquele empurrão no altar, foi uma dessa maneira que aconteceu comigo, quando enfrentei uma depressão e Deus me fez enxergar a doença. Mal do século XXI. Nome dado pelas autoridades no assunto. Não é difícil constatar porque esse transtorno cresce tanto e hoje chega a atingir mais de 10% da população mundial. Certamente esse número é maior, uma vez que o percentual refere-se somente aos casos diagnosticados por médicos. Como se trata de uma doença silenciosa e que, para ser diagnosticada corretamente, é necessário procurar um psiquiatra, recurso ao qual a maior parte da nossa população, por exemplo, não tem fácil acesso. Sei que o número de casos é bem maior e mais alarmante, até mesmo pelo aumento de relatos que ouço, sobretudo de familiares. Durante a pandemia de Covid-19, esse número cresceu ainda mais. O vírus acometeu grande parcela das pessoas fisicamente e um número ainda maior emocionalmente, já que por causa do recolhimento forçado aumentaram o medo e as dúvidas, alavancando surtos de depressão. Os mesmos componentes ampliaram a preocupação com o futuro, e o resultado foi um aumento assustador nas curvas de diagnósticos de ansiedade. Ou seja, não é por acaso que foi atribuída a depressão e denominação doença do século XXI. Como costumava dizer o saudoso padre Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, fundador da comunidade Betânia e que nos deixou em 2007, a turma do jovem do século XXI é a geração micro-ondas, quer tudo imediatamente, pois pensa que tudo na vida é instantâneo. Veja, não podemos deixar que isso se torne uma verdadeira absoluta final. Se determina a coisa não se realizar ou demorar para acontecer, não significa necessariamente que não vale a pena. Padre Léo fez também uma comparação muito boa entre o forno micro-ondas e o antigo forno a lenha. O primeiro esquenta o alimento em segundos, o segundo coze por horas. Só que temos que lembrar que para extrair todo o sabor do alimento, temos que respeitar o tempo de cozimento. Algumas vezes o alimento pode ser preparado rapidamente com tecnologia moderna. No entanto, isso não pode virar regra, pois com pressa perdemos um dos momentos mais saudáveis do ato de cozinhar, que é a prática ritual. A ritualística da cozinha, aliás, é o que ensina a cozinhar de verdade. Se a comparação for levada para o campo espiritual, seja algo como: vou rezar instantaneamente, meus pedidos vão se materializar na minha frente. Aí eu pergunto: onde está a minha parte mais impactante e saborosa dessa prática, que é a intimidade com o Senhor? Entendem a profundidade desse raciocínio e como deve ser aplicada à nossa vida diária? Devo dizer que, no meu caso, a prática diária da intimidade com Jesus jamais foi afetada, mas a doença é sórdida e procura inúmeros caminhos para se instalar. Contudo, uma vez instalada, isso não significa o fim da jornada, e sim a possibilidade do início de uma nova rota. Foi assim que aconteceu comigo. Passados vários anos, ainda não sei dizer com precisão o que motiva a minha depressão. Então, posso dizer que várias situações acontecem na mesma época e contribuíram para me fazer cair em um estado de perda de sabor da vida. Até as situações aparentemente rotineiras e banais entram na conta do que pode fazer com que nos consideremos menores e indignos de continuar vivendo. Se você está tendo que lidar com pensamentos desse tipo, meu amado, quero falar em voz alta e por experiência própria. Somos todos importantes aos olhos de Deus. Não deixe levar por essa armadilha espiritual do inimigo. É exatamente isso que ele quer que você pense para desistir da luta. Combata o bom em combate e saiba que Deus não espera que ninguém seja o melhor em nada. Ele só espera que sejamos a melhor versão de nós mesmos para poder servir ao outro a obra dele. Eu senti isso na pele. Uma das situações que aconteceu comigo tem a ver com meu amor pelos animais. Minha família, por sinal, ama os animais. Minha mãe era louca por ter cachorro, mas meu pai não gostava da ideia.
Durante uns períodos de férias em Santos, o ano em que decidi me tornar padre, encontramos um filhote de cachorro na rua e resolvemos adotá-lo. Meu pai só ficou olhando e concordou silenciosamente. Subimos a serra com o filhote e ele cresceu em nosso apartamento na Avenida Brasleme, em Santana. Só que o meu condomínio tinha um regulamento interno que proibia cães de médio e grande porte, justamente no que nosso cachorro se transformou em alguns meses. Nos apartamentos e nas dependências, então com dor no coração tivemos de doá-lo, mas a doação não foi à toa. No fim daquele ano, meu pai deu de presente para minha mãe um cão de raça Pinscher, mostrando que ele tinha se rendido ao amor canino. Mais tarde, quando ele ficou desempregado durante a crise do governo Collor, o cãozinho tornou-se o companheiro inseparável. Olhem só a volta que a vida dá. Digo isso com alegria. No meu caso, um dos gatilhos da minha depressão teve a ver com o amor pelos animais. Já padre, alguns anos depois, ganhei dos amigos queridos cães de raça, filas brasileiro e dog alemão. São duas raças de cães enormes que traduzem bem o tamanho do amor pelos bichos. Só que aos 5 e 3 anos, respectivamente, os dois adoecem e morrem sem explicação médica alguma. O veterinário simplesmente não soube dizer o que levou à morte. Tem bicho de estimação sabe o enorme baque em que a perda de um cachorro querido provoca. Imagine perder dois quase ao mesmo tempo. Essa também foi uma época em que eu estava tentando me recuperar de um problema na coluna. Me medicava muito e os remédios me fizeram engordar e ficar muito inchado. Comecei um regime maluco por voltar à minha forma física. Só que exagerei e fiquei muito magro, parecendo um doente. Cheguei a pesar muito mais, de 60 quilos, o que era para meu 1,95 metro de altura e é desproporcionalmente baixo. Somado a isso, foi uma época em que eu estava recuperando do tombo que levei à esteira e que me obrigou a abandonar atividades físicas. É plenamente sábio que a atividade física é benéfica à saúde do corpo, mas também à saúde mental, pois em movimento o corpo libera substâncias como endorfina que promove sensação de bem-estar. E veja só, certa ironia a respeito de tudo que falamos sobre o século XXI, já que um dos responsáveis pela minha doença foi justamente o fato de ter recebido o título de Evangelizador Novo Milênio. O prêmio Van Tuan, concedido pelo Vaticano e entregue pelo Papa XVI. Claro que receber o prêmio que deixou muito feliz, com um sentimento de satisfação, só que contrapartida em minha cabeça, certas manobras acontecem e me deixaram com a sensação de que aquela realização significava que meu trabalho estava completo, porque dependendo da sensibilidade momentânea, pode ser entendido como encerrado. Veja só como a mente nos prega peças. Perceba que o inimigo usa qualquer deslize para se instalar e usar planos para racionalmente não conseguirmos compreender. Assim como aconteceu no caso do meu empurrão em Cachoeira Paulista, quando aquela pessoa saiu de uma arquibancada, pulou imensas caixas de som e rodeavam o palco, chegou ao altar sorrateiramente por trás, como se fosse invisível para todos os padres e seguranças presentes e fez o que fez. Isso é a vida sempre nos dando lições. E isso é Deus sempre nos mostrando o poder dos milagres a quem nele deposita confiança. Imagine, por exemplo, se fosse um sacerdote mais frágil que tivesse sido empurrado de mais de 2 metros de altura, ou se eu tivesse em estado mais delicado na saúde. Ali está a verdadeira obra de Deus. Aconteceu porque tinha que acontecer, e aconteceu comigo porque tinha que ser comigo. Foi um ataque a um sacerdote, e eu estava preparado para o ataque. Nas duas situações, como falei anteriormente, nada me afastou da minha prática de adoração à Santíssima Eucaristia, de leitura da Palavra de Deus, da celebração diária das missas e da oração ao Rosário. Minha força interna não foi construída por Deus somente naquele momento. Ela vinha se desenvolvendo havia muitos anos, principalmente desde que aceitei minha missão e meu propósito de vida. Sempre gostei da história de ler as histórias das pessoas. Por meio de biografias, entendi que nada ou quase nada se alcançam sem esforço e dedicação. Na população mundial, apenas 4% das pessoas possuem habilidade especial, que seja para pegar um instrumento musical pela primeira vez e tocá-lo como se tivesse estudado por anos, ou mesmo praticar esporte com um talento natural. A grande fatia dos seres humanos, 96%, é formada pelos ordinários, pessoas que, como você e eu, depende de abnegação, esforço, estudo e dedicação para alcançar seus objetivos. As palavras do Padre Léo
são muito sábios nesse sentido. Uma das melhores partes da jornada está justamente nesse processo na estrada que conduz ao seu objetivo. Na maioria das vezes, esse caminhar causa mais satisfação do que o destino final. Sabe a lâmpada que ilumina sua leitura? Você acha que ela aconteceu por acaso? Bastará ler a história do seu inventor Thomas Edison. Muita gente o chama de gênio da lâmpada, mas não poderiam estar mais errados em dar-lhe apelido elogioso. Thomas Edison enxergou seu objetivo, que era construir uma lâmpada de fios incandescentes, e iniciou a jornada em busca de alcançá-lo. No meio do processo, quando um dos seus assistentes contabilizou mais de 70 tentativas, sem que tivesse avançado um passo sequer, ele ficou muito bravo com a perspectiva do colaborador. Como assim não avançamos um passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso você chama perda de tempo, ele disse para o auxiliar e seguiu o rumo ao que sabia ser a verdade. Thomas Edison precisou de cerca de 1.200 tentativas para conseguir criar a lâmpada e mudar o mundo para sempre. Olhando hoje, quem ousa dizer que não valeu a pena? Outro exemplo é a história dos Beatles. Eles se tornaram um dos grandes grupos musicais mais importantes de nossa história. Se pensarmos com a cabeça atual, provavelmente chegaremos à conclusão de que os quatro ingleses se encontraram por acaso, resolveram compor algumas músicas e bum, sucesso imediato. Só que eles montaram um grupo, mudaram a formação original, algumas vezes foram morar na Alemanha, onde tocavam diariamente e quase pela madrugada inteira em casas noturnas pequenas, até o esforço resultou na habilidade de juntos criarem canções que entraram para a história da arte. Na esporte não é diferente. Ao vermos vídeos de Michael Jordan, considerando o maior jogador de basquete de todos os tempos, podemos até pensar que ele nasceu com talento natural para o esporte, mas não é verdade. Michael Jordan não fazia parte dos 4% da população mundial que nasce dotada de genialidade. Ele amava basquete, mas era como nós de 96% que precisam de se esforçar para serem bons em algo. Em seus relatos é perceptível que Jordan entendia a mensagem. Não sabia a pretensão de ser o melhor de todos, mas o melhor que pudesse ser naquilo que amava. Para que isso se tornasse realidade, esforçou-se até o limite, chegou a praticar 5 horas diárias de arremesso à cesta, além de outra hora de aprimoramento físico e também de tática mental, em que simulava jogadas. Assim, ele se tornou maior no esporte que amava. Seu exemplo nos mostra que todos nós podemos ser melhores a cada dia. A lição é justamente esta: ser o melhor que você pode ser para servir aos outros. Quando o objetivo é egoísta ou movido pela vaidade de ser simplesmente melhor do que os outros, isso leva à miséria emocional e à tristeza profunda, ponto que veremos também aos próximos capítulos. Você acha que a escritora J. K. Rowling começou a escrever história com pretensão de se tornar a autora mais popular do mundo? Ela própria afirma que não. Muito pelo contrário, começou a escrever quando havia acabado de perder a mãe e de se divorciar, sendo obrigada a cuidar sozinha de uma criança pequena e, para completar, estava desempregada. Rowling sempre diz que um dos períodos mais felizes de sua vida profissional foi quando trabalhou na Anistia Internacional e tinha a tarefa de ler as cartas de pessoas espalhadas pelo mundo. Vivendo em situação de risco, ela era feliz porque sabia que podia fazer a diferença na vida dessas pessoas. Exercitou isso até se tornar a escritora que o mundo conhece. E deixa a lição sobre a conta que muitas vezes pode ser enganadora entre sucesso e satisfação. Nesse ponto, é bom enxergarmos o campo espiritual no qual atuaram os santos. Poucos deles tiveram visões e experimentaram momentos dessa grande consolação espiritual. A imensa maioria foi como nós, pessoas comuns que conquistaram feitos por meio de esforço e prática. A diferença é que, mesmo sem um talento natural, não se desviaram da doutrina da igreja, mas se deixaram conduzir pela confiança em Deus. Optaram por viver de acordo com a fé católica, com isso, enfrentaram muitas lutas e exercitaram diariamente a paciência, a alegria, mansidão e bondade.
Os santos nos mostram que tudo isso quer exercício, meus filhos, minhas filhas.